O umbral é um conceito frequentemente mencionado em várias doutrinas espiritualistas e religiões, como o espiritismo e o espiritualismo, para descrever uma região ou plano espiritual de natureza mais densa e inferior. O umbral é subdividido em superior, médio e inferior, segundo a classificação espírita. Suas gradações são sutis, tanto quanto todos os outros limiares que separam as diversas dimensões, conforme as variadas densidades energéticas. Segundo essas crenças, o umbral é uma dimensão espiritual com uma vibração mais baixa, próxima ao plano físico, habitada por espíritos ainda presos a energias negativas, vícios, remorsos e ressentimentos da sua última experiência na Terra. Esses espíritos, muitas vezes em sofrimento e confusão, ainda não conseguiram superar suas imperfeições morais e estão presos nesse plano. No umbral, existem diversos cenários que variam conforme a sintonia vibratória dos espíritos presentes. Alguns ambientes podem ser sombrios e hostis, enquanto outros podem se assemelhar a paisagens urbanas, mas com uma atmosfera pesada e densa. Acredita-se que a permanência no umbral é temporária e que os espíritos têm a oportunidade de evoluir e progredir espiritualmente, podendo ser resgatados por espíritos de luz, guias espirituais ou equipes de socorro que os ajudam a atravessar para planos superiores. Além disso, as doutrinas espiritualistas consideram que vibrações negativas, como raiva, ódio e desespero, podem atrair esses espíritos para o umbral, tornando uma região densamente habitada por entidades que ainda não alcançaram a paz interior. É importante notar que o conceito de umbral pode variar de acordo com a crença ou filosofia espiritualista adotada. Algumas religiões têm terminologias e interpretações diferentes para descrever esse plano espiritual inferior. Neste vídeo, vamos explorar 3 religiões que abordam o conceito de umbral de maneiras distintas: Umbanda, Candomblé e Kardecismo. Na Umbanda, o umbral é visto como uma dimensão de transição ou purificação, onde espíritos podem passar por um processo de resgate e elevação espiritual. É um plano intermediário entre o mundo material e os planos superiores da espiritualidade. Espíritos que, durante sua vida, se envolveram em atos negativos ou têm questões não resolvidas, são encaminhados para lá para enfrentar suas sombras e aprender lições importantes para a sua evolução espiritual. Guias espirituais da Umbanda, como Exus e Pombagiras, desempenham um papel fundamental na condução dos espíritos no umbral, auxiliando na sua transformação e evolução. Exus e Pombagiras são entidades que trabalham com energias densas, mas também possuem sabedoria e conhecimento para ajudar os espíritos em sua jornada de evolução. No Candomblé, o conceito de umbral pode variar entre diferentes terreiros e tradições. Em alguns casos, é conhecido como o submundo ou o além e está associado a ancestrais e espíritos em transição. É um espaço de purificação, onde espíritos em desarmonia podem passar por um processo de aprendizado e transformação para seguir em sua jornada espiritual. Sacerdotes e sacerdotisas, conhecidos como pais e mães de santo, podem contatar os espíritos no umbral através de rituais específicos para ajudá-los em sua caminhada espiritual. O Candomblé valoriza a conexão com os ancestrais e acredita que os espíritos podem ser guiados e transformados através de práticas religiosas e rituais dedicados. No kardecismo, o termo umbral não é utilizado da mesma forma que nas religiões afro-brasileiras. A doutrina espírita fundada por Allan Kardec compreende o plano espiritual como um conjunto de diferentes esferas ou planos, que variam em vibração e condição moral. Os espíritos evoluem através dessas esferas de acordo com seu grau de elevação espiritual. Embora o termo umbral não seja central no espiritismo, alguns podem referir-se a estados de sofrimento ou perturbação espiritual como um umbral, mas essa terminologia não é padronizada e pode variar entre diferentes praticantes. No espiritismo, a ênfase está na lei de causa e efeito, sou lei de ação e reação, na reencarnação, no aprimoramento moral e no progresso espiritual. A doutrina espírita busca promover o entendimento das leis naturais do universo e incentivar o aprimoramento do indivíduo através da prática do bem, da caridade, da fraternidade e do estudo constante. Adicionalmente, o espiritismo ensina que a evolução espiritual é um processo contínuo e individual. Os espíritos passam por diversas encarnações, aprendendo e se aperfeiçoando moralmente a cada vida. A lei de causa e efeito, que rege as ações dos espíritos, determina que cada ato, bom ou mau,
terá suas consequências, incentivando assim a prática do bem e a busca pela elevação espiritual. Portanto, ao estudar e falar sobre o Espiritismo, é fundamental entender que o conceito de planos espirituais é abordado de forma ampla e diversificada, mas o termo específico umbral, como mencionado em algumas outras religiões, não é uma terminologia tradicionalmente utilizada no contexto do kardecismo. É importante ressaltar que cada religião possui suas próprias crenças e interpretações sobre o mundo espiritual, e a compreensão do umbral pode variar entre diferentes tradições e praticantes. As visões apresentadas aqui são apenas uma introdução geral ao conceito do umbral nas respectivas religiões. Em resumo, cada religião possui suas próprias crenças e interpretações sobre o mundo espiritual, e a compreensão do umbral pode variar entre diferentes tradições e praticantes. Independentemente da crença, a ideia central é a importância da evolução espiritual e da busca pela prática do bem, da caridade e da compreensão das leis universais para a elevação espiritual. Respeito e compreensão mútua são fundamentais para a convivência pacífica entre as diferentes tradições religiosas e espirituais. Assim, ao nos depararmos com as diversas visões sobre o umbral e outros conceitos espirituais, é crucial manter uma mente aberta e um espírito de aprendizado, valorizando a riqueza e a diversidade das experiências e crenças humanas. Cada tradição oferece uma perspectiva única sobre a jornada espiritual, contribuindo para um entendimento mais amplo e profundo da nossa existência e propósito. A espiritualidade, portanto, não só enriquece a nossa vida pessoal, mas também promove a compreensão e a harmonia entre os povos, fortalecendo o tecido social e cultural das nossas comunidades. Independentemente da crença religiosa, a ideia central é a importância da evolução espiritual e da busca pela prática do bem, da caridade e da compreensão das leis universais para a elevação espiritual. A espiritualidade pode ser uma fonte de inspiração e orientação para muitas pessoas em sua jornada de crescimento pessoal e conexão com algo maior que transcende o plano material. A diversidade de visões sobre o umbral demonstra como cada tradição espiritual contribui de maneira única para o entendimento da existência e da jornada espiritual. Compreender essas diferenças nos permite apreciar a complexidade do ser humano e sua busca incessante por significado e evolução. Ao mesmo tempo, nos lembra da importância de praticar o respeito e a empatia em nossas interações cotidianas, reconhecendo que, embora as trajetórias possam ser diferentes, o objetivo final de todas as almas é a elevação espiritual e o retorno à paz e à harmonia universais. Obrigado por acompanhar o vídeo sobre o umbral e não deixe de comentar e se inscrever no canal Além do Além.